Hello guys, how have you been? It's a pleasure to be here producing one more video, and I really hope it can be useful uh, during our home classes, let's say like this, ok? Let's go there. E aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão aí? Espero que esse vídeo possa ajudar, né? Nas nossas aulas, né? Principalmente de revisão, esse período que a gente está vivendo aí de pandemia. Já peço desculpas desde já pela questão aí do áudio, da imagem, tá? De algum ruído. E qualquer dúvida, é só deixar os comentários na nossa sala, lá no Google Sala de Aula, ou deixar aqui no vídeo que a gente vai estar tentando responder, tá bom? Galera, esse conteúdo nós vamos trabalhar hoje, vou chamar aí de Practicing Grammar, tá? Título do vídeo. E lembrando que a aula de hoje é para os estudantes, né, iniciantes e também intermediários. Por quê? A gente vai estar trabalhando hoje com o período composto por subordinação em inglês. E aí vamos continuar na mesma pegada das nossas aulas, tá? Gosto sempre de comparar as duas línguas, português e inglês, porque eu acho que facilita, fica mais fácil. A gente aproveita e revisa um pouquinho de cada uma. Tá bem? Tranquilos? O aim da nossa classe de hoje é aprender ou revisar as nossas conditional sentences. Tranquilos? E aí eu sou o Teacher Nilson, tá? Vamos estar aí trabalhando. Beleza? Vamos lá? Seguindo então. Conditional sentences também é um conteúdo chamado, né, de if clauses, tá? Ou sentenças com se, né? Ou sentenças subordinadas. Tranquilos? Como eu disse para vocês, esse conteúdo é semelhante ao período composto por subordinação em português, tá? E as conditional sentences, elas equivalem a uma oração subordinada adverbial condicional, tá bem? Um exemplo disso daí é, por exemplo, número 1, se eu disser assim em português, Então, galera, como eu estava falando para vocês, né, teve um probleminha no vídeo aí, mas a gente já solucionou. Então, esse conteúdo é um conteúdo que equivale aí a uma oração subordinada adverbial condicional, tá? E aí, vamos aqui ao nosso example, tá? Em português, força em português. Então, esse exemplo número 1, como vocês podem observar aí, ó. Se eu estudar, eu passo. Beleza? O que é que a gente observa? A gente observa que esta sentença é uma sentença condicional, tá? Então, observe que passando para o inglês, a gente vai ter if I study, I pass. Tá? Então, se eu estudar, eu passo. Só que, em português, nós temos apenas a gramática, na língua portuguesa, vai classificar as orações subordinadas em substantivas, adjetivas e adverbiais. Claro que nós temos vários tipos de sentenças condicionais adverbiais. E um desses tipos é justamente a oração subordinada adverbial ou condicional. Só, a gramática ela classifica até aí. Porém, em inglês, a gente vai ver que há 4 tipos de sentenças condicionais, tá? Então, tipos de conditional sentence. Vamos ter, então, a zero conditional, tá? A first conditional, a second conditional e a third conditional. Ou seja, a zero condicional, a primeira condicional, a segunda condicional e a terceira condicional. Então, como acabei de falar para vocês, em português a gente vai ter apenas a condicional, tá? Adverbial condicional. Só que em inglês eles diferem, né? A gramática difere em 4 tipos, porque cada tipo vai depender de uma estruturação verbal. Tranquilos? Esse conteúdo eu falo que é para aluno iniciante, para aluno intermediário, por quê? Porque a gente vai precisar retomar alguns tempos verbais, tá bom? Por exemplo, a zero conditional
ela serve para expressar o quê? Verdades universais ou fatos. Por exemplo, observe o exemplo number one. Se eu somar 1 mais 1, vírgula, eu tenho 2. Então perceba que aqui eu tenho a minha sentença coordenada e tenho a minha sentença subordinada. Tranquilos? E aí, quando a gente vai passar isso para o inglês, eu gosto de trabalhar dessa forma, tá? Explicando uma formulazinha matemática. Eu acho, para mim, fica a forma como eu aprendi, de maneira mais simples, mais rápida, mais direta. E aí, se porventura vocês quiserem aprender de outra forma, podem recorrer ao nosso livro didático, tá? Outros vídeos na internet, outros materiais, tá bom? E aí, essa forma que vamos estruturar fica assim, ó. If mais simple present, vírgula, mais simple present. Galera, é interessante pensar, enquanto estou falando aqui de simple present, esses conteúdos são todos conteúdos básicos, conteúdos simples que a gente aprende lá no ensino fundamental. Tranquilos? Então, qualquer dúvida, vai ser necessário voltar a esses tempos verbais, tá bom? E observem aqui, em inglês nós vamos ter, observem a fórmula. If, tá bom? Vou pegar essa sentença aqui, se eu somar 1 mais 1 eu tenho 2, tá? Isso é um fato, né? É uma verdade universal. Então vamos descer da fórmula aqui. If, eu em inglês, I, somar add, beleza? 1 plus 1, vírgula, I have 2. Então observem, traduzindo aqui. If I add 1 plus 1, I have 2. Então, quando eu digo I add, isso é um simple present, tá? I have 2, isso também é um simple present. Galera, para o vídeo não ficar muito longo, né? Claro que a gente não vai entrar aqui revisando o que é simple present. Já tem no nosso canal aí um vídeo que fala sobre esse assunto, tá bom? E qualquer dúvida vamos interagindo. Tranquilos? Então essa daí é a nossa zero conditional. Não vou entrar aqui na questão assim de ser interrogativa, negativa, nada disso nesse momento. Tranquilos? Interessante vocês entenderem aí como é que as conditional sentences funcionam e a estruturação de cada uma delas, tá? Beleza? Vamos lá então para o nosso segundo tipo, que é a first conditional, ou seja, a nossa primeira condicional. A primeira condicional ela serve então para expressar o quê? Possibilidades ou prováveis ações futuras. Por exemplo, olha o exemplo em português. Se eu estudar, vírgula, eu passarei. Isso é uma possibility, tá? Pode acontecer ou não, tá bom? E aí, qual é a nossa formazinha? If plus simple present, a nossa common aqui, nossa vírgula, plus will. Will, futuro. Percebam que na zero condicional eu preciso de presente, presente. Já na primeira eu preciso de presente mais futuro. Então, vamos passar essa sentença para a língua inglesa. Vai ficar assim. If I study, vírgula, I will pass. Então, observem aqui. If I study, I will pass. Temos aqui o simple present contido aqui na sentença condicional, tá? Mas o futuro aí com will. Galera, interessante o seguinte, o if, que é o nosso se, né, que deixa a sentença aí em uma condição, é importante destacar o seguinte, em qualquer uma delas, tá? Em qualquer sentença condicional, se a sentença começar por if, vamos ter que separar a sentença subordinada à coordenada obrigatoriamente com vírgula, tá bom? Agora, se porventura o if ele vier no meio da sentença, a gente não vai ter vírgula, tá bom? O nosso terceiro tipo aqui de sentenças condicionais é a second conditional. Percebam que a zero conditional e a first conditional, nós estamos falando de possibilidades, né? São coisas mais reais de acontecer. Então, na zero condicional eu tenho presente, presente. Na primeira condicional eu tenho presente mais futuro. E agora na segunda condicional, que são usadas para expressar incertezas ou hipóteses. Por quê? Porque agora nós vamos falar de modo subjuntivo e futuro do pretérito. Tranquilos? Então observem essa sentença 3. Se eu estudasse, eu passaria. Ou seja, estudar é possível,
Passar também é sim. Porém, é o quê? Uma incerteza, é uma hipótese. Então, eu não estudei, eu não passei. Tranquilos? Então, qual é a forma? Observe se, mas simple past agora, tá bom? Já não vou trabalhar mais com simple present. E vou trabalhar com a partícula would. Would é a partícula, vou falar assim de uma forma mais tranquila, mais simples. Would equivale ao nosso ia em português. Então, ele vai, qualquer verbo que vier depois aqui de would vai virar ia. Então, passar mais ia, passaria, pegar mais ia, pegaria, e assim sucessivamente. Observe que quando a gente vai passar isso daqui, essa sentença, para o inglês, vamos ter aqui o nosso se, né? O nosso if, I, estudar, modo subjuntivo. Como é que eu faço isso? O verbo estudar, ele é um verbo regular, tá bom? Então, ele vai vir para o simple past da nossa formulazinha aqui embaixo, tá bem? Como ele é um verbo regular, nós vamos substituir, vamos acrescentar aqui IED, a vírgula, mais would pass. Então, nós temos a sentença aí. If I studied, I would pass. Tranquilos? Se eu estudasse, eu passaria. Tá bom? O nosso terceiro tipo aí, na verdade, o nosso quarto tipo, tá? Nosso quarto tipo que vai ser, quem aí? A third conditional. E aí, vou aproveitar aqui para poder fazer essa correção, tá bom? Acontece. Ok, vamos lá? Então, aí o nosso quarto tipo são quem? A third conditional, terceira condicional. Para que servem as terceiras, as sentenças, né? Na terceira condicional? Elas são usadas para falar do passado. Observem essa sentença. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. Beleza? Aí, esse tempo verbal, perceba que essa sentença a gente vai ter vários tempos, né? Ou seja, observe, ó, quantos núcleos eu tenho. Ó, tivesse estudado, tá? É composto. Teria passado é composto também. Como é que a gente vai estruturar aí a terceira conditional in English? Vamos lá? Observe aqui, ó, o if, tá? O se. Tivesse estudado. Tivesse, had, tá bom? Tivesse, aí é o passado, né, do verbo have. E estudado. Estudado aqui eu vou chamar de PPVP. O que é o PPVP? Nós vamos entender daqui a pouquinho o que é o PPVP. Beleza? Vamos ter aqui a nossa vírgula, separando a sentença condicional da sentença, a sentença subordinada da coordenada, tá? E vou ter quem? Would have, que vai estar sempre na forma e na fórmula, mais outro PPVP. Aí, por exemplo, PPVP, o que é isso? Galera, PPVP nada mais é do que uma das formas nominais do verbo. Forma nominal, Nilson? Como assim forma nominal do verbo? O verbo tem 3 formas nominais, beleza? Por exemplo, nós temos os verbos aqui no infinitivo, tá? São os verbos que terminam em AR, ER, IR. Isso em português. Por exemplo, aí, amar, vender, partir. A outra forma nominal é o gerúndio. Normalmente os verbos terminam em NDO, ou seja, amando, vendendo, etc. E a terceira forma, quem é? O que interessa para a gente nesse momento? Particípio passado, ou seja, se o verbo for regular, termina em idoado. Tranquilos? Se for irregular, a gente vai ver como é que fica. Quando a gente tem verbos regulares, galera, isso, como eu estou falando para vocês, eu gosto de explicar assim, primeiro em português, tá? Para a gente dar uma recapitulada, dar uma revisada, depois então na língua inglesa. Em português, né, quando o verbo ele é regular, ele vai terminar aí em ado, ido ou ado, por exemplo, estudar, estudado, partir, partido, beleza? Terminação em inglês desses verbos regulares, eles vão terminar em d, ed ou ied, beleza? Tem professor por aí que fala, né, tem material que fala o seguinte: verbo regular termina em d, em ed, e não necessariamente, né? Por exemplo, se o verbo se ele tiver aqui se ele já tiver o e, como love, a gente vai apenas acrescentar d, beleza? Love it.
Work não tem ezinho aqui no final, então vamos precisar acrescentar o ed, worked, tá? E o verbo estudar, study, ele termina em consoante mais y. O que é que acontece? Vamos eliminar esse y e acrescentar ied. Então, study, studied. Tranquilos? Deu para compreender? Qualquer coisa, volta um pouquinho, tá bom? Seguindo, e quando os verbos eles são irregulares em português, o verbo ele muda o seu radical, ele muda a sua forma. Por exemplo, o verbo abrir em português é um verbo irregular. Então o particípio não vai ser abrido, vai ser aberto. A mesma coisa vai acontecer em inglês. Em inglês, salvo engano, um livro de vocês aí, tá? Ou nos dicionários, todo dicionário tem uma tabela de verbos irregulares. Essa tabela é importantíssima, tá bom? É uma tabela que é como se fosse uma tabela periódica lá para química, beleza? E aí, vamos entender um pouquinho dessa tabela aqui rapidamente e vocês vão perceber como essa tabela ela é estruturada. Então, essa tabela vai ter aqui a primeira coluna, né, é o infinitivo, né, que é o base, que é a base do verbo, né, forma não alterada, não modificada. A segunda coluna nós temos o past, tá? Ou passado. E na terceira coluna nós vamos ter o past participle, ou o particípio passado, beleza? Com o verbo regular, basta a gente acrescentar de, ed ou ied. Com os verbos irregulares, galera, eu não conheço outro jeito, a não ser decorando, a não ser aplicando, lendo bastante em inglês, a gente vai decorando esses verbos, tá? Internalizando esses verbos. Então, por exemplo, no infinitivo, nós temos aqui o verbo break. Se fosse para colocar no passado, Nilson, basta acrescentar ed? Não. Break se transforma em broke no passado e broken no particípio passado. Tranquilos? Está dando para seguir? Vamos lá. Olha aí, ó, voltando à terceira condicional. Se eu tivesse estudado, eu teria passado. A forma if mais had mais ppvp, que agora vocês já sabem o que é o ppvp, tá? E aí, quando a gente vai passar isso para inglês, nós vamos ter quem? If I. Perceba, had, desce da fórmula, tá? Estudar, como é um verbo regular, eu acrescentei ied aqui. Então, if I had studied, vírgula, vou descer da fórmula would have, passar, vou em português aqui, como ele é regular, também em inglês, acrescentar ed. Então, if I had studied, I would have passed. Tranquilos? Galerinha, do you have any question? Se tem alguma dúvida? Qualquer coisa, só falar, só deixar, tá? Só perguntar. Então, aproveito aí também para deixar para vocês, né? Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode deixar no nosso canal, pode deixar na nossa sala virtual, tá? Comente, tranquilos? E aí, thanks for watching. Espero que tenha contribuído um pouquinho aí, tá? Para esse nosso período de revisão, principalmente nessa quarentena aí, né? Do Covid-19. Esse momento difícil que a gente nunca passou, né, na vida. E aí estou deixando para vocês, tá bom? My dear students. Então, deixa o like, qualquer coisa compartilha, informa para os colegas de vocês, tá bom? Deixa aí nos grupos da sala. Estamos sempre juntos. Valeu, galera. Até mais.